Ao vivo, na hora do almoço, a gente recebe o Dr. Divanício Albuquerque, gente, nome bonito, né? O sobrenome do Dr. Divanício, tá há 24 anos em Sumé. A gente fazia as contas aqui faz tempo que ele é cidadão sumeense, esperando só receber o título, mas esses títulos em atraso vão ser entregues logo logo. O presidente da Câmara já disse que vai entregar. É uma cerimônia às vezes simples, mas houve a pandemia, mas tem uns títulos atrasados aí. Mas a gente já considera o Dr. Divanício sumeense. Quem vive em uma cidade de 24 anos já é da terra faz tempo. Bem-vindo mais uma vez aqui ao vivo, Dr. Divanício. O senhor sempre que contribui com a gente aqui na rádio. E mesmo durante a pandemia, nos momentos mais difíceis, esteve com a gente, né? E claro, a saúde mental é tudo. E nesse momento que vivemos pós-pandemia, tem sido um reflexo muito grande, né? A depressão. Uma nova pesquisa saiu da Vigitel, que a depressão supera até mesmo doenças crônicas como a diabetes, né? E quase 12% dos brasileiros hoje têm depressão. E a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Esse estudo foi realizado, inclusive divulgado esse mês. É triste essa estatística e preocupante, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. A depressão e a ansiedade têm crescido assustadoramente na nossa população, inclusive depois dessa pandemia. Na verdade, durante a pandemia aumentou consideravelmente, né? E segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, são 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão severa, né, e persistente no mundo, né? No Brasil, como você informou aí, são cerca de 12 milhões, isso equivale a quase 6% da população que tem depressão profunda, isso sem falar das pessoas que sofrem algum sintoma depressivo, né? Que é um número bem mais assustador. E também o número de ansiedade que está atrelado aos processos depressivos, né? Também é muito alto, né? Então, segundo dados das pesquisas aqui no Brasil, para você ter ideia, são quase 20 milhões de brasileiros diagnosticados com ansiedade grave, né? Com ansiedade severa, né? Isso sem falar os pequenos sintomas de ansiedade que afeta toda a maioria da população, né? E a gente vai exatamente falar desses sintomas, dessa prevenção da ansiedade, como tratar, porque muita gente não quer primeiro admitir a doença, né? Eu acho que o mais difícil da doença mental é você primeiro admitir que está com ela, né? Como combater ou prevenir a ansiedade? Exatamente. A gente primeiro tem que entender que existe uma diferença entre ansiedade e transtornos de ansiedade, né, que envolve os transtornos afetivos, os transtornos de humor. A ansiedade é uma sensação, não é? Um sentimento, envolve vários sentimentos comuns a todos nós, né? Como medo, apreensão, um desconforto, né? Uma sensação de perigo iminente. Por exemplo, eu fui convidado para vir aqui hoje, eu já fico com ansiedade, com certeza. O que é que eu devo falar? Não é? Será que eu vou falar bacana, bonito? Isso já é uma sensação, né? Eu passo por um processozinho de ansiedade. Se eu não tiver esse controle, essa ansiedade pode exagerar ao ponto de, por exemplo, as minhas mãos começarem a suar, na hora de falar, não ficar gaguejando, não conseguir falar o que eu penso que eu deveria falar, não é? Ter diarreia, algum sintoma físico ou psíquico, não é? Então, ansiedade é uma resposta temporária e natural a alguma situação que causa apreensão ou estresse ou algum perigo iminente, não é? Entendeu? Então, um sentimento de segurança temporário. Já o transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade severa, persistente, né? É, na verdade, caracterizada como uma doença, não é, psíquica, um transtorno que precisa ser tratado. Ele deixa de ser temporário, o transtorno de ansiedade deixa de ser temporário e passa a ser frequente e crônico. Então, a todo tempo, a pessoa em qualquer situação tá sentindo taquicardia, por exemplo, as mãos estão suando. Agitado, né? Agitado, está com medo excessivo, está com pânico de alguma coisa, né? Tem preocupação constante com algo. Por exemplo, a questão das finanças, né? Às vezes você ganha o dinheiro no mês, não dá para pagar as contas. E assim, todo mês. Aí você desenvolve uma preocupação constante, portanto, uma ansiedade crônica. Difícil, muitas vezes, de lidar com aquilo. Que aí precisa de um tratamento medicamentoso ou um acompanhamento psicológico, né? Entendeu? Então, preocupação constante, dificuldade para relaxar, dificuldade para se concentrar, né? Perda da memória com facilidade, alterações no sono, dores de cabeça, cansaço fácil, né? Sensação de algo ruim que vai acontecer, né? Que a ansiedade está relacionada com
algo que há de vir, né? É como eu falei aqui, eu me recebi esse convite para dar essa entrevista, então eu vou dar entrevista, então eu fico pensando, né? Como será que vai ser? Será que eu vou dar conta, não é? Mesmo eu sabendo que dou conta, mas vem esse tipo de pensamento que gera um processozinho de ansiedade natural de todo ser humano. Entendeu? Verdade. Então é bom a gente fazer essa distinção. Aí quando agora a gente abre uma coluna para falar exatamente na depressão do homem, né? A mulher é muito mais fácil identificar, não, eu não tô mal, eu vou pro médico, vou pra psicóloga. O homem tem mais resistência, né? Mesmo a gente identificando sintomas de depressão, de tristeza, eles não têm muito essa abertura para conversar sobre saúde mental. A mulher não pode ser psicóloga, a irmã não pode ser psicóloga do irmão, né? A mãe não pode ser psicóloga do filho. Os homens têm resistência a tratar as doenças mentais? Exatamente. O universo masculino tem uma maior dificuldade de lidar com os sentimentos e, portanto, de perceber os próprios sentimentos e de admiti-los. Quando envolve ansiedade, medo, algum sentimento que expresse, teoricamente, assim, entre aspas, uma certa fraqueza no homem, né? No homem, não é? Isso usando o termo da masculinidade tóxica, né? Que sentir medo não é fraqueza, na verdade isso é uma ilusão, é uma ficção, sei lá, não sei o termo que eu uso, mas o homem realmente tem mais dificuldade de lidar com os sentimentos, de perceber os seus e de lidar com os sentimentos do outro, inclusive da mulher. Por isso que muitas vezes existem conflitos nos casamentos por causa disso, né? Porque, tu é muito besta, tu fala demais, não sei o quê, né? Entendeu? Os universos são diferentes. São diferentes. Então é preciso, isso vem da educação do universo masculino, né? Porque a criança nasce, muitas vezes, escutando, que o homem não tem medo, seja forte, né? Enfrente, pá. Então ele passa a não perceber, existe uma negação de certos sentimentos que para ele implica em perigo eminente, porque o homem tem que enfrentar o perigo, ou a tensão, né? Ou o desconforto geral. Ou não pode ser fraco, né? Porque o homem tem que ser forte, né? Exatamente. O homem não chora, é aquela história. Exatamente, né? Esse seria o termo mais acertado. Não pode ser fraco. Então, ele é todo potente, né? Todo onipotente, não é nem potente, é onipotente, é o poderoso, né? Então, aí o homem sofre muito, porque ele abafa os sentimentos, ele guarda, e aí vem AVC, vem problema do coração, infarto, é muito comum, né? A mulher já é mais assim, conversa com a amiga, conversa com a mãe, fala sobre seus sentimentos, sobre suas preocupações. Engorda. A mulher engorda quando tá com depressão. Então já é diferente. O homem não, ele guarda pra si, e por isso que é tanto problema do coração, né? E ainda, gente, quando... E bebida também, sabe? A questão da bebida no universo masculino está relacionado com o afeto reprimido, com as carências afetivas e os traumas afetivos, principalmente, desde criança, entendeu? Quanto mais eu guardo, eu não tenho uma relação boa de percepção com meus sentimentos, então a bebida serve muitas vezes para aliviar essa carga, né? Que eu guardo de tanta preocupação, não é, com a vida, com as dificuldades da vida, as dificuldades econômicas e tudo mais, a dificuldade que o próprio homem tem na relação humana, de com conversar mulher, sobre sentimento com a mulher, principalmente, né? Às vezes se sente... Eu já ouvi essa semana declarações de jovens falando sobre isso, né? A dificuldade também da relação de pai para filha. Né? Assim, não sabe nem tratar. Exatamente. É difícil, às vezes é difícil educar, né, a filha. Exatamente. Porque o pai não sabe falar de sentimento, como é que vai falar de sentimento para uma filha, mulher, né? Então, geralmente, é difícil, o pessoal tem uma fala aí que o pessoal geralmente diz assim, e eu tenho uma certa veracidade, que diz assim: o homem na família, quando não está ausente, ele está presente de forma grosseira, ou seja, ele não sabe lidar com a questão dos sentimentos, da conversa, ele é bem assim... Tá bom, fique quieto, faça isso, né? Curto e grosso. Não é? Isso aí ele sofre muito por isso, sem saber, sem saber lidar com esse sofrimento psíquico, né? É da natureza, né, dele, né? Que acaba se complicando com o decorrer da vida, vai ficando mais velho, vai ficando mais complicado, né? Vai ficando embrutecido. Silencioso, amargurado, rancoroso, né? Essas coisas desse tipo, né? Perceba, gente, o quanto é importante essa fala aqui, né? Não é Clube da Luluzinha, mas a gente está tratando de um caso bem interessante, né? São casos que acontecem e são narrativas muito frequentes. Agora, outro fato também, vamos falar sobre os distúrbios, né, alimentares
Porque também, nesse exagero, é o que eu dizia, as mulheres, quando elas são depressivas, elas comem muito, né, engordam muito, querem descontar na comida, os homens na bebida. Está muito relacionado com a ansiedade? Exatamente, e principalmente nesse período que a gente ficou aí de 2 anos com esse medo exagerado devido a essa pandemia da Covid, né, onde as pessoas passaram por esse processo de confinamento, de medo de ser infectado, de infectar, de dificuldades financeiras. Então, aumentou também consideravelmente os distúrbios alimentares, né, que são condições, hábitos alimentares que afetam negativamente a saúde e está realmente relacionado com a ansiedade, né? Então, as pessoas, quando estão num processo de ansiedade mais ou menos grave, elas descontam em alguma coisa para aliviar essa ansiedade. É comer, é beber, enfim, alguma coisa que venha ou fumar muito. Quem fuma passa a fumar mais, dependendo do grau de ansiedade, não é? Então é bom a gente entender que existem alguns distúrbios alimentares básicos na nossa sociedade, né? Que é o quê? Primeiro, a anorexia, que é aquela dificuldade de comer, né? Isso está muito, às vezes, relacionado com a ansiedade para se manter um padrão estético, né? Mas, às vezes, muitas das vezes, a anorexia ou dificuldade de se alimentar, que você emagrece, está muito relacionado com o processo depressivo e ansioso, né? Quem tem depressão desenvolve dificuldade para se alimentar também, assim como a insônia desenvolve a anorexia, né? Temos a bulimia, que é um outro distúrbio alimentar, que é uma compulsão alimentar onde as pessoas comem muito, né? Exageradamente. Tipo olho grande, né? As pessoas falam... sem fome come um monte de coisa. Como se tivesse um vazio que precisa ser preenchido e não preenche, né? E associado à bulimia tem também o transtorno de compulsão alimentar, não é, que tem uma diferençazinha, mas que são parecidos, né? Tem uma diferençazinha. E o transtorno alimentar noturno, tem pessoas que o nível de ansiedade é tão grande que se acorda muitas vezes à noite, aliás, várias vezes durante a noite, para comer algo, né? Ao invés de comer uma fruta ou tomar um copo de leite, aí come mesmo assim um sanduíche. Comida, né? Comida, feijão, inclusive, né? Com arroz, essas coisas, entendeu? Então, são transtornos muito, muito acentuados na nossa sociedade, que está intrinsecamente ligado com os sentimentos que envolvem a ansiedade e que envolve a questão também dos processos depressivos. Também tem processo depressivo que, ao invés da pessoa não comer, né, ela come muito, né? Aí passa a ter obesidade, né? E agrava-se, né? Os casos agravam-se mais ainda. Inclusive, Jaqueline, aqui no Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente está no topo no país, o país mais ansioso, né? O Brasil, né? Entendeu? Então, o que é que se deve a tanta ansiedade nesse país? Sem várias causas, né? Desde causas genéticas a questão da instabilidade financeira, também, do corre-corre, do dia a dia, da preocupação com sobreviver, né? Com outro dia. Quer dizer, veja só, gente, como é difícil. Se a ansiedade é definida como uma preocupação no que há de vir, então, se esse mês eu recebo um dinheiro, o meu salário, que não dá para pagar as contas, eu estou preocupado em pagar as contas desse mês, já estou preocupado no mês que vem e no que virá depois. Isso é um processo de ansiedade crônica, isso gera um processo de ansiedade crônica que não para. Aí o sujeito fica de mãos atadas e precisa muitas vezes tomar uma medicação para aliviar esse processo grave de ansiedade, ou então fazer o uso de bebida alcoólica ou algum processo, alguma droga química, né, que vem aliviar um pouco, não resolve a causa, alivia, né? Alivia, né? Por isso, gente, a gente conversando sobre ansiedade, né? E é importante você também quiser fazer alguma pergunta do Dr. Divanício, aí no nosso WhatsApp, 83996101413, já tem pergunta pra gente seguir com nosso roteiro, mas a produção tem pergunta já? Já, então vamos lá. O André vai trazer uma pergunta pra gente continuar falando sobre ansiedade, né? Falar sobre depressão, com essa estatística da pesquisa da Vigitel, que trouxe aí um percentual altíssimo, né? De 12% dos brasileiros têm ansiedade. Vamos ouvir. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, doutor Divanísio. Eu estou escutando a entrevista de doutor Divanísio. Gostaria de dizer a ele que eu admiro muito o trabalho dele.
Eu sou a Polônia aqui do sítio Pau d'Arco. Doutor Givanísio, eu tenho ansiedade. E cada dia eu tô vendo que ela tá se agravando mais. Eu tomo remédio para ansiedade. E quase o remédio não tá fazendo mais efeito. Já é um sinal da depressão. Bom dia, tchau e fique com Deus. Você, Jaqueline. Obrigada, Polônia querida, viu? Deus me proteja. É uma pergunta interessante, doutora, que muita gente está querendo saber. Exatamente, uma pergunta bem comum, né? E importante. Na verdade, se o remédio não está fazendo efeito para aliviar a sua ansiedade, duas coisas você precisa tomar providência. Primeiro, procurar um profissional da área, seja um psiquiatra, para rever a sua medicação e um profissional da área de psicologia, né? Para avaliar a sua situação, o seu momento que você está vivendo. E depois você procurar por si só, olhar para dentro de si e ver quais são as causas que estão te levando a ficar tão ansioso, a não parar essa ansiedade, não é? É dificuldade financeira, são dificuldades nas relações, na família, seja o que for. Procurar identificar a causa, que isso é o mais importante possível, a gente saber de onde é que está originando essa ansiedade. E depois, se a ansiedade está aumentando, não tem relação com a depressão, mas pode ter, você está desenvolvendo algum sintoma depressivo diante do seu contexto de dificuldades, vamos dizer assim, não é? Mas a ansiedade não tem nada a ver com depressão, mas pode ser que esteja realmente desenvolvendo algum sintoma depressivo, como falta de energia, desmotivação para fazer as coisas, né? Coisas desse tipo, né? Olha, gente, que coisa importante, porque eu faço terapia já há um bom tempo, né? Desde a pandemia eu precisei, realmente continuo. A minha psicóloga, a doutora Laís, e eu lamento muito, doutor Givanísio, muitas vezes que os serviços de saúde não oferecem tantos psicólogos como a gente precisa, né? Vocês não são bem remunerados, a gente sabe disso, uma profissão importantíssima agora, nesse momento que a gente está na pós-pandemia. Infelizmente às vezes não tem vaga, a pessoa paga o psicólogo, não, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, quer dizer, não fazem concurso para psicólogo, uma sobrecarga muito grande. Então, assim, e é um momento difícil, viu? E aí a gente traz aquela pergunta: que importância tem o psicólogo na vida das pessoas? Eu sei que você não vai vender o peixe dele, mas eu tenho minha terapia, sei da importância da minha psicóloga na minha vida, sei quanto eu evoluí como ser humano. Hoje mesmo eu tenho sessão de terapia, mas eu posso pagar particular. E quem é as pessoas que não podem pagar, né, doutor Givanísio? É muito difícil isso, né? Exatamente. Tem 2 questões básicas aí na sua fala. A primeira, a questão da dificuldade de psicologia no serviço público. Isso é um contexto do Brasil, né? Inclusive o Conselho Federal de Psicologia tem lutado por políticas públicas relacionadas à psicologia na área da educação, por exemplo, ter um psicólogo em cada escola, no serviço público, mais psicólogos na área da saúde, e também lutado pela questão de salarial, né? Não é? Porque realmente o psicólogo ele tem uma carga muito, muito alta no sentido em relação ao psiquiatra, porque a gente trabalha com escuta, né? A gente vai adentrando cada vez mais na história do sujeito, diagnosticando, né? Entrando na história do sujeito, tem uma sessão semanal, né? E o psiquiatra é mais relacionado à medicação, não é? Que é importante também, mas a psicologia é uma coisa muito mais desgastante, né? E com relação à importância da psicologia, é exatamente isso, né? Porque assim o tratamento, não é? Um acompanhamento psicoterapêutico, não é? Uma própria psicoterapia implica em você se conhecer. Esse autoconhecimento. Olhar para você mesmo. Você saber lidar com os seus sentimentos, com as suas imperfeições, com as suas dificuldades. E aí melhor se autodescobrir, né? É um processo de autodescoberta, né? Para melhor você caminhar sem adoecer com tanta facilidade, que as pessoas têm adoecido. Isso eu percebo já há muito tempo, as pessoas adoecem com muita facilidade de processos depressivos e ansiosos, porque não se conhece bem, não sabe lidar consigo mesmo, com seus sentimentos, e ter uma melhor qualidade de vida nesse sentido. Então é de uma importância fundamental no sentido de se auto-perceber, de se autoconhecer, né? Melhor se relacionar consigo e com o outro. Olha, gente, que importância, né? Tem mais uma? Pois não. Vamos lá. Vamos ouvir. Não sai, não.
Então vamos à nossa por aqui. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, doutor. Eu gostaria de saber o significado que está acontecendo comigo. Eu já tomo remédio de ansiedade. Aí agora, eu estou dormindo, aí me acordo com crise, uma batida muito forte no meu coração e uma dormência do lado do peito esquerdo. Aí dá aquele choque bem grande no meu corpo. Você acha que isso é devido à ansiedade ou não? Ok, veja só, todos esses sintomas aí que você colocou, exatamente são sintomas de ansiedade, dormência, taquicardia, acordar assustada, né? Assustada, de supetão, acordar de supetão ou assustada, tudo são sintomas de ansiedade. Então é como eu falei anteriormente para uma outra pessoa que ligou, que falou aqui, que nos perguntou aqui. Você deve procurar um profissional da área, né? Ou, se já toma remédio, o remédio não está fazendo tanto efeito, procurar um médico do PSF, ele avalia, se for necessário encaminha para o psiquiatra, né? E com certeza procurar psicologia, né? Um serviço de psicologia para melhor avaliar e tratar dessa questão. Então, todos esses sintomas que a senhora colocou aí são sintomas bem peculiares da ansiedade e está relacionado com o estilo de vida que a gente vive, não é? O estilo de vida que a gente vive, as dificuldades que a gente enfrenta, que eu repito, dificuldades financeiras, dificuldades afetivas, principalmente, né? Essas duas, né? São as preocupações da vida, né? O excesso de preocupação. É o dinheiro e o amor, né? O dinheiro e o amor que andam de mãos dadas, né? Não existe amor sem dinheiro, já dizia alguém aí. Né? Então, minha gente, preocupação constante com alguma coisa, né? Falta de dinheiro, dificuldade financeira, ou quando se tem dinheiro demais, medo de ser roubado, né? Medo de ser roubado, é verdade. Ou perder a herança. É verdade. Entendeu? Então, uma preocupação constante com algo que não muda, aquela rotina, a rotina de vida, já que ele leva um processo de ansiedade tremendo e depressão, né? A mesma coisa todo dia. A mesma coisa todo dia. A dona de casa, aquele negócio de fazer almoço, preocupação se a feira vai dar para chegar no final do mês, não sei o quê, cuidar de filho, preocupações mil, né? E isso, preocupação mil de forma constante, né? Todo que não dia. muda. Todo dia. Então, isso gera um adoecimento da alma, né? O sujeito começa a sofrer de ansiedades, de depressão, pânico, uma série de coisas que vai vindo, que você não sabe de onde vem. Aí quando para avaliar diante de um serviço de psicologia, diante de um profissional, você vê que é a tua vida, a tua rotina. Vocês perguntam logo, como é a sua rotina? É exatamente isso, esse desaceleramento que a gente tem que ter, né? Queria que você falasse sobre isso exatamente. Você pergunta logo, como é a sua rotina? Como é seu dia? Você começa a narrar, me acordo 4:30 da manhã, o meu, né? Aí vou pra academia de 5, chego em casa de meio-dia, daqui a pouco tem que responder todos os telefonemas, aí volto não sei pra onde. Você não tem vida, né? Você só trabalha. Aí você diz como é. Tem que adoecer mesmo. Nós somos seres humanos, a nossa mente é uma coisa muito fina, né? Nós temos sentimentos, né? Então, quando a gente vive uma rotina grande, só trabalho, só preocupação, só tentando resolver os problemas que sempre vêm, né? E às vezes você quer resolver o seu e dos outros também, né? Exatamente. Então, fica difícil você ter uma qualidade de vida bacana, né? Quando você tem um pouquinho de dinheiro, você sai um pouquinho, faz uma viagem, vai numa praia, vai ali num show, assiste, dança um pouquinho, toma um drinkzinho, relaxa. Mas quando não tem, né? Quando não tem, aí a coisa piora, né? Os homens, eu já escutei uma frase assim, que os homens geralmente desenvolve pouca ansiedade, num certo sentido, porque ele sai, vai jogar sua bola, sai com os amigos, vai beber. Conversar besteira, falar da vida dos outros. A mulher não, fica dentro de casa resolvendo os problemas, pepinos. Os pepinos e os problemas da família, porque senão a família desanda, né? Entendeu? Aí desenvolve mais processo de ansiedade, provavelmente, né? Nesse sentido, do que os homens. Os homens guardam mais, mas de uma certa forma tem essa válvula de escape, né? Vai namorar escondido, né? Enquanto a mulher não pode nem fazer essas coisas. Pois é, entendeu? Então são questões do meu cotidiano, né? Então eu tenho que avaliar como é que é o meu cotidiano. Se eu vivo uma rotina só aquilo ali, só a mesma preocupação de sempre,
né? As mesmas preocupações de sempre, a mesma rotina, eu não saio daquela rotina, eu não faço algo diferente, né? Às vezes não saio, não vou nem dar uma andada ali, às vezes você só sair de casa. Só rodear a praça. E rodear a praça, olhar, falar com um com o outro, isso já desopila, né? Fazer uma visita a uma amiga, tomar um café, conversar. Exatamente, já alivia, né? Já alivia. Entendeu? Mas tem gente não que fica ali enfurnado dentro dos seus problemas, dentro das suas dificuldades, dentro das suas preocupações constantes, né? Que esse é a preocupação constante é um dos sintomas de ansiedade, né? E aí fica difícil, né? Você ter uma qualidade de vida boa. É verdade. E as mulheres sofrem muito com isso, que a nossa carga é muito grande, gente. Muitas responsabilidades, né? Mãe, mulher, dona de casa, profissional. Eu já disse aqui, em outra reencarnação eu quero nascer homem. Deus me livre. Já senti o peso já de ser mulher. Deus me proteja para que eu já tenha resolvido essa parada aí. Doutor Ivanice, muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a sua participação aqui. A gente vai ver as perguntas da produção para falar sobre isso. Mas, gente, quem puder ter um psicólogo, tenha, viu? Doutor Ivanice atende também fora do horário, né? Do horário normal da prefeitura. O senhor tem atendimento particular? Eu tenho um atendimento particular, fica ali na clínica de Graça, né? Sim, de Hostival. de Hostival. Quem quiser e puder, né? A gente tá ali atendendo. Não é só marcar ir lá na clínica, falar com Graça, né? E a gente atende. E no SUS a gente tá aí, cheio de gente aí atendendo. É muita gente, né? Uma demanda alta. Problemas difíceis, né? De ser tratado, mas a gente tá aí nessa luta, né? Mas, Jaqueline, eu só queria agradecer o carinho, assim, por essa recepção tão calorosa que você teve aqui comigo, né? Eu fico deverasmente emocionado e grato por Você é uma pessoa do nosso coração, sempre foi. Por esse reconhecimento, né? E eu tô aqui para ajudar e caminhar junto com todos nós, né? Todo mundo. Com certeza, a gente quer melhorar esse mundo. Sozinho a gente não melhora, né? A gente tem que ajudar os outros a melhorar. Quem puder, eu digo sempre, eu já tive há muito tempo, Thomas de mamãe, a senhora vá para a terapia, a senhora não tem mais idade de ficar com esses problemas todos. E eu fui a coisa mais acertada que eu fiz. Eu acho que mesmo que eu tenha alta, eu vou arrumar um problema para ficar de novo com a psicóloga, porque é tão bom. Que eu não quero nem ter alta, de tão bom que é a gente ter alguém para conversar, para dividir, para buscar esse nosso autoconhecimento, a nos enfrentar, gente, porque nem todo mundo diz aquilo que o psicólogo diz a gente, viu? Preste bem atenção no que eu estou dizendo. É só, ela analisa, olha para você e diz, olha, você está errado aqui, você precisa melhorar aqui, você exagerou aqui, e é muito bom. E a gente vai se corrigindo como ser humano. Isso é muito, muito interessante.